Turma, quem lembra da nossa clínica Ottoboni, ela ficou pronta e hoje eu volto aqui nesse edifício comercial para mostrar para vocês. Lembra aquelas duas salas que a gente unificou? Cada uma tinha um banheiro e a gente criou um monte de coisa. Se você não lembra, porque você é novo aqui no canal, então dá uma olhadinha, Clínica Ottoboni em obra. E agora eu vou mostrar para vocês o tour de como ficou e vou contar dicas, detalhes, sabe aquela coisa bem do dia a dia? Vem comigo ver. Turma, não tem turma agora, já falei turma, volta. Carlinhos! Quem assistiu o vídeo de escolha de acabamento vai lembrar dessa brincadeira que eu tô fazendo. Carlinhos é o nome do construtor e ele ajudou em todos os sentidos a tornar isso aqui possível. A primeira coisa que vocês estão vendo que é diferente é a porta. Então a porta nós customizamos totalmente diferente do que a gente tem aqui em todo o edifício, tanto pro lado de externo que a gente estava, do lado do corredor, como do lado interno. A segunda coisa que eu queria contar para vocês, e é uma dica assim que vale para você colocar até na sua casa, é sobre essa iluminação bem difusa e gostosa que essa tela atrás de mim traz para o ambiente. E sim, isso é uma tela. Aí é uma parede iluminada, acaba, né, se tornando uma parede, mas escuta aqui, ó. Isso aqui é uma tela que tensionada, e onde ela é tensionada tem um perfilzinho bem delicado aqui, repara, ó, bem delicado, é um perfilzinho metálico, ela encaixa aqui, então você estica, tensiona. Se a gente quiser remover ela, deixa eu mostrar pra vocês, ó, que legal, tá vendo essa orelhinha aqui, ó, você puxa e desmonta toda essa estrutura. Aqui atrás nós temos fitas de LED coladas diretamente na parede e existe um espaço entre tela e parede para que essa iluminação consiga ser difusa. Nesse caso, a cada 20 centímetros, anota aí, 20 centímetros, eu fui colocando a fita de LED para a gente trazer essa iluminação bem difusa. Se você colocar bem pertinho, a parede vai ficar bem mais iluminada, bem mais forte. Então depende do efeito que você quer, tá? O espaço entre parede e tela, nesse caso, eu deixei com 15 centímetros. Vem ver a outra tela que a gente fez aqui atrás da recepção, só que dessa vez ela tem uma estampa. Então, sim, você pode estampar a tela, ou com uma logomarca, com um texto, com uma frase, ou até mesmo com uma foto sua, e você continua com esse efeito de iluminado. Agora, a terceira coisa que eu queria falar com vocês aqui, porta, tela tensionada, é sobre o formato do tapete e do sofá e da poltrona. Repara que a gente sempre senta na espera e tem aquelas cadeirinhas individuais, aquela coisa meio estática. E aqui no meio de toda essa limpeza visual, eu quis trazer a forma orgânica para deixar mais fluido a espera, até porque ela, né, a nossa cliente, ela tá falando de reprodução humana. Então, reprodução, embriologia, eu creio que isso aqui traduz demais o que o paciente está esperando para ser atendido. E uma quarta coisa que é muito legal aqui é essa bancada de quartzito branco calacata, que fica recepcionista, tudo acontece por aqui, e a gente vem, faz esse acabamento bem delicado na minha esquadria. Isso é, uma pedra encosta na outra, assim ó, tá vendo? 45 graus nesse acabamento superior, nesse acabamento lateral. E quando chega aqui embaixo, a gente colocou uma fitinha de LED, ó, embutida. Tá vendo a minha mão? E aí a gente traz a luz iluminando o piso. Tem uma sujeirinha aqui, ó, de pós-obra. E tudo bem. Turma, e nesse contexto todo, ai, ficou tão lindo, tão lindo. Tem mais uma coisa que eu queria falar pra vocês, que é o nosso quinto objeto de análise desse espaço, que é o seguinte. Desenhei essa estante com o objetivo dela ser o apoio, né, para uma água, para um café.
Então, trouxe de novo o elemento da pedra, que até era uma discussão no outro vídeo, a cor dela e tudo mais. Optamos pelo branco calacata e fizemos mais um detalhe de iluminação que ficou demais. Muita gente me pergunta, como é que eu faço isso aqui, ó? Você tem que abrir um vinco na pedra, como se fosse um beat na pedra, um sulco na pedra. E aí você coloca o perfil bem dentro para ficar praticamente faceando a lateral. A mesma coisa na marcenaria. Então, na prateleira que está engastada nesse fundo, a gente também tem esse ponto de luz contínuo. E o mais legal dessa peça é que a prateleira não encosta, tá vendo? Tá vendo, ó? Não encosta. E também, vamos lá do outro lado. Aqui ela também não encosta. Então, a gente consegue fazer com que a caixa da marcenaria flutue nesse requadro todo de pedra e todo mundo iluminado. E um detalhe importante, que ainda está por vir e acontecer, aqui é o espaço pro frigobar, para deixar a água bem geladinha, né? Não quero me servir por aqui, então vou me servir por aqui. Por isso, essa porta ela é vazada, tá? Para que seja um respiro pro eletrodoméstico. Diferente dessa, que é fechadinha, que é para esconder a bagunça. Todo mundo tem uma bagunça. Agora, falei dos 6 pontos, as 6 dicas que eu trouxe para cá, mas eu acabei de inventar uma 7ª. Pode ser? Vem aqui ver como que eu escondi a área técnica do ar-condicionado. Como estamos falando do edifício comercial, entenda que já existe um local técnico para as condensadoras de ar-condicionado. Então, tá vendo aquele requadro ali na marcenaria, ó? Vem aqui. Tem uma chave ali, ó. E aquela chave, ela tem acesso à porta externa, que depois dessa é de alumínio, para você ter acesso à condensadora dessa máquina aqui e de outras que também fazem parte do restante da clínica. Agora vamos ver daqui para frente o que mais a gente aprontou e como é que ficou. E da recepção para cá, o que a gente pensou? Primeiro, um corredor totalmente com portas mimetizadas. Todo mundo sabe que eu adoro essa solução. Então você não sabe para onde você está indo. Claro que a gente vai fazer uma sinalização em cada uma delas. A gente até já fez o design disso. Mas enfim, o que temos por aqui? Primeiro, tchan, 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 tchan. Arquivo. Nossa, que ambiente mais chato, né? Arquivo. Então é um armário para a gente colocar os dados, os documentos, enfim, de cada paciente. E é um ambiente bem contido. Tudo isso feito, ó, na marcenaria. A gente não tem parede por aqui, né? Aqui é uma parede em drywall. O segundo ambiente que nós temos aqui no nosso corredor mimetizado é o primeiro banheiro. E repare só, não sei se vocês vão lembrar, mas o banheiro, ele vinha até aqui e nós ampliamos até aqui. Portanto, isso aqui é drywall, assim como aqui é drywall. E essa parede é a original do edifício. Mantivemos o ponto aqui de esgoto, tudo certinho. E uma dica importante é, aqui a gente tinha água e esgoto bem nesse eixo e eu mantive. Mas eu realoquei o metal, então aqui por baixo existe a conexão e, portanto, esse modelo de cuba que nós fizemos, mais uma vez com Calacata Paraná, que é uma rocha natural brasileira, eu trago o conceito, a presença daquela pedra que tem na recepção para o banheiro e para a parede do fundo. Então temos uma bancada maior que esconde tudo o que está acontecendo aqui entre hidráulica original e hidráulica nova. E costumeiramente não temos um espelho aqui na frente de propósito. Temos sim um espelho ali no fundo de todo o ambiente, trazendo amplitude para esse espaço que já é ainda reduzido. E repare mais um detalhe, tá vendo aqui, ó, do lado da pedra? Eu trouxe a iluminação também por uma fita de LED. Algumas pessoas chamam de cordão. O mais legal, não tem mais aqueles pontinhos, tá? É contínuo, é uma mangueira, como muita gente diz por aí. O terceiro ambiente camuflado aqui no nosso corredor é a copa. Mas, gente, melhor não, tá? Off, YouTube
vai me cortar se eu mostrar para vocês a bagunça que tá ali dentro. Nossas bolsas, vassouras, enfim. Fica para uma próxima. Nosso quarto ambiente é a sala de medicação, que também chamamos de sala de medicamentos, que é onde o paciente vai receber a medicação recomendada para o seu específico tratamento. Aqui, gente, três coisas, dicas. E a primeira, que é um design que a gente fez especificamente para esse projeto, repara na mesa. Não é uma mesa tradicional. O que nós fizemos? Fizemos esse tampo no MDF, o acabamento dele é chanfrado, então dessa vez a gente não tem meia esquadria, a gente tem um ângulo mais fechado do que 90 graus. E a gente tem, então, esse acabamento de chanfro e o tampo descansa em cima, mais uma vez, do nosso calacata. A ideia é que marcenaria, pedra e vinílico componham todo o acabamento da clínica, junto com essa iluminação bem apurada. Para isso, eu apoio a mesa aqui e aqui, que é um barrado que também faz parte da linguagem dessa sala, assim como da sala da doutora em si. Espera lá. A terceira coisa que a gente trouxe aqui foi essa parte em especial para poder lidar com essa medicação específica refrigerada. E aqui sim eu coloquei um ponto de água e esgoto. E naquele vídeo que eu fiz para vocês, lembra lá no começo? A gente explicou que levamos toda a tubulação pelo drywall e corremos ela justamente por esse barrado aqui, que além de lindo, tem uma função técnica. Repare mais uma vez a iluminação, que detalhe lindo, embutida na pedra e iluminando o piso, como se fosse um balizador da própria pedra. O quinto ambiente, o mais importante depois da recepção, é o motivo de todo esse projeto. A clínica feita para a Roberta e aqui é a sala de atendimento. Repare que logo no início eu tenho mais uma porta camuflada que vai para o banheiro de atendimento e é um banheiro todo personalizado para qualquer tipo de acessibilidade necessária para o paciente. A solução da bancada com a pedra, com a iluminação se repete e aqui é um cantinho que nós fizemos para o paciente poder se trocar. Então, antes dele ir para a sala de exame, ele vai se trocar aqui, se arrumar, então ele caminha para a sala de exame. Agora vamos entender como eu fiz a sala de exame e a sala de atendimento. Continuando, seguindo a mesma linguagem que a gente tem desde a recepção, nos banheiros, na sala de medicamentos, a gente traz isso aqui para essa sala. E eu queria contar para vocês mais algumas dicas que fiz por aqui, que de repente vão te inspirar aí no seu dia a dia. A primeira delas é, essa sala é dividida em dois espaços, tá? Então, aqui é a sala de atendimento, e aí, bem onde você está, é a sala de exame. Então, repare que se você vem aqui para ser examinado com um acompanhante, o seu acompanhante aguarda aqui. E aí, a gente vai fechando o biombo para dar privacidade para quem está fazendo o exame aí do seu lado. Por isso, esses biombos são elementos que se movimentam e trazem delicadeza, trazem essa coisa da, sabe, a palha, né? Essa coisa do natural, que é tão importante na área da humanas, a madeira, a palha, a pedra. E nem precisa falar muito, né? Só de passar a mão, você já sente o poder de cada uma. Repare que, mais uma vez, a gente mantém o tampo, dessa vez muito maior, já que essa é a mesa principal da clínica, o chanfro e essa base desenhada especialmente para essa cliente no mesmo calacata que a gente trouxe em toda a clínica. Aqui a parte de apoio, gaveteiro e esse tampo do outro lado descansa no nosso barrado. Então, mesa, de um lado barrado, descansa, do outro lado um cubo, né? Um elemento forte, ao mesmo tempo delicado, que dá a sensação de solidez e leveza. Sabe aquelas brincadeiras que só o designer consegue imaginar e traduzir assim, sabe? Será que você consegue também? Acho que sim, né? A gente pensa em tanta coisa quando vai fazer, como se fosse o avesso da roupa, sabe? O avesso do ponto cruz. Então,
é legal explicar essas coisas, porque talvez você goste, mas você não sabe muito bem por quê. É porque tem um sentido mesmo, artístico. A gente coloca o tampo, que é leve, né, que tem um chanfro, que dá essa sensação de estar meio que levitando sobre uma coisa muito estática, pisada e firme, e do outro lado, que ao mesmo tempo interliga dois ambientes que estão, dois espaços que estão no mesmo ambiente. E aqui, turma, pera, me empolguei agora, hein? Ai, eu adoro essas coisas. Aqui, exatamente aqui, a gente tinha a porta da segunda sala. Então, como nós unimos duas salas, aqui era a entrada da sala 1 e lá por onde entramos é a entrada da sala 2. Como unificamos tudo, essa porta sumiu, desapareceu do nosso espaço. Aqui na sala de exame a gente já tá aguardando a TV que vai ser colocada aqui bem em frente, né? O paciente está sendo examinado, então ele senta a cabeça, posição da TV, e ele tá de costas para essa estante que também fizemos customizadas. Mais uma vez, o nosso Colacata aqui, abrilhantando todo o nosso espaço, a madeira. Aliás, vocês lembram dessa cor aqui, ó, desse MDF? Eu prometo, eu vou deixar na legenda, tá bom? Ficou muito lindo esse match. E também com requinte da iluminação, que a gente ama colocar de maneira indireta. Eu acho que a luz indireta é tão gostosa, tão aconchegante, você pode apagar tudo, deixar só essa luzinha e a luz ali do pendente, e essa sala fica super gostosa. Falando em iluminação, vamos ver de novo a sensação do biombo que eu falei pra vocês, só que agora desse lado da sala. Então ele tá fechadinho, né? Eu tô sentadinha aqui, tá? Tô sendo examinada e alguém ali, eu trouxe um acompanhante, tá me esperando. Olha que brinco que ficou. A gente colocou bem um foquinho no eixo de cada biombo. E se você quiser abrir, ele rotaciona 90 graus. Olha que legal. Dá até uma brincadeira assim, ó. Um fechado, um aberto, um fechado, um aberto, um fechado. Ou 45 graus. Me conta, qual você gosta mais? Sim, sim ou assim? E por fim, o elemento espelho para refletir tudo que a gente fez, para trazer luminosidade e amplitude ao espaço. E, turma, espero que você tenha gostado de mais um trabalho. Curta e compartilhe o nosso canal, porque ele é fruto, sim, da nossa vida real.